Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre a atuação profissional do tecnólogo em alimentos. O tecnólogo em alimentos, né, é uma profissão, é um curso tecnológico de ensino superior, na qual, né, eu sou formada, e é uma profissão que pode atuar em diversos ramos. E hoje, nessa conversa, a gente vai falar sobre a atuação do tecnólogo no mundo acadêmico, né? Eu sou Lúcia Mara, dos Reis Lemos. Vou falar aqui um pouquinho mais sobre a minha formação para vocês. Eu sou tecnóloga em alimentos formada pela FATEC, que é uma faculdade de tecnologia que fica no Sertão Central do Ceará. Eu me formei no ano de 2014, né? Eu fiz esse curso de ensino superior, um curso tecnológico de 3 anos e meio. Logo, quando eu estava ali encerrando a parte da graduação, eu já ingressei numa especialização, fiz uma especialização em nutrição clínica e esportiva pela Faculdade de Quixeramobim, conhecida, né, também como a UNIC. E nessa sequência, né, de aperfeiçoamento profissional e tudo mais, eu fui cada vez mais me interessando pela área acadêmica, né? E nesse período, né, logo após a especialização, o meu primeiro trabalho foi como professora de Química, numa escola profissionalizante, na qual eu atuei 3 meses. Na sequência, eu fiz uma seleção para mestrado, também na área de tecnologia em alimentos, porque era o meu desejo, era atuar na minha área, né? Na área de tecnologia em alimentos. Então, eu fiz a seleção para o mestrado do Instituto Federal, no Ceará, lá no campus de Limoeiro do Norte, e ingressei no mestrado e concluí no ano de 2017. E atualmente eu sou doutoranda do Programa de Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, onde neste momento estou, né? Estou aqui na minha sala de estudos do laboratório a qual faço parte. Então, atualmente eu sou doutoranda nessa área de ciências dos alimentos. E mais à frente eu vou falar um pouquinho mais para vocês de como a trajetória do tecnólogo de alimentos pode ser, né? Diante da minha, eu vou exemplificar para vocês, mas saibam que o campo de atuação dessa profissão é muito grande. Né? O tecnólogo em alimentos, ele pode estar atuando desde a indústria, né? Então ele está inteiramente ligado ao processo produtivo que pode acontecer na indústria de alimentos, né? E aí, quando a gente fala de indústria de alimentos e bebidas, é um mundo muito grande, porque você pode ir atuar na indústria de laticínios, na indústria de carne e derivados. Então, na nossa formação, a gente passa por todas as tecnologias que vocês possam imaginar. As tecnologias que a gente estuda durante a graduação, tecnologia de frutos e hortaliças, de carne e derivados, de leite e derivados, tecnologia de óleos, tecnologia de bebidas, tecnologia de produtos apícolas. Então, a nossa base, né, ela é muito vasta, é muito grande. E isso faz com que o profissional ele possa atuar em N áreas, várias áreas, após a sua formação, né? E no caso, né, no meu caso, eu sempre me interessei por essa parte da academia, da pesquisa, né, da área da docência, né, em si. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho, que é um dos tipos de atuação do tecnólogo em alimentos. E vale ressaltar que essa profissão ela é muito importante, né? Não é um curso técnico, como muitas vezes algumas pessoas pensam, né, de forma equivocada. Não é tipo nutricionista, né? A gente não é nutricionista, mas durante a nossa formação também nós vemos bases relacionadas à nutrição, por exemplo, o caminho que o alimento leva, né, no nosso corpo,
com base na digestão daquele alimento. A gente estuda todo aquele processo digestivo que o alimento passa. A gente conhece os nutrientes, né, que são contidos nos alimentos. Então, aí já vem um estudo da bioquímica, da química dos alimentos. Então, o tecnólogo em alimentos, ele é esse profissional que está inteiramente ligado à questão também da segurança alimentar e da qualidade dos alimentos, né? De oferecer alimentos que tenham nutrientes de forma adequada, né? E que também ele seja ofertado de forma segura para os consumidores, né? Que ele seja fabricado dentro dos padrões de qualidade que a legislação ela preconiza. Então, voltando um pouco para o nosso tema, né, na nossa conversa de hoje, o que é essa carreira acadêmica, né, que eu falei lá no início? Então, a carreira acadêmica é uma trajetória profissional percorrida a partir de uma formação científica especializada. Então, o profissional, né, ele vai estar se capacitando através de mestrado e doutorado, que são os caminhos, né, que proporcionam esse tipo de formação acadêmica. E o mestrado, ele tem duração de 2 anos, né, e o doutorado, ele tem duração de 4 anos. Claro que pode ter, né, alguns casos particulares, como, por exemplo, a gente passou, né, por esse período pandêmico, né, ainda estamos nesse período pandêmico, então pode ter ali algum tipo de prorrogação, mas em média a duração é essa. O mestrado tem 2 anos e o doutorado, ele tem essa duração de 4 anos. Então, quais são as atribuições do profissional, né, quem busca essa carreira acadêmica? Então, existem 2 tipos, né, que a gente pode falar aqui, que no caso, quem busca, né, seguir a carreira acadêmica, no caso, ele está buscando aperfeiçoamento para ministrar aulas, sobretudo no ensino superior, e desenvolver pesquisas científicas. Então, no momento onde você está se formando no mestrado, no doutorado, você está desempenhando, está desenvolvendo uma pesquisa científica, né? E você pode atuar também em empresas, né, como pesquisador após a conclusão, bem como trabalhar ministrando aulas, né, e é um dos quesitos, né, das instituições quando tem processo seletivo, é que tem essa formação acadêmica, né, de mestrado ou doutorado. Essa foto, né, que está aqui ao lado foi de uma aula prática na qual eu participei, eu estava ministrando uma disciplina chamada de pós-colheitas de frutos e hortaliças, e era uma aula prática de produtos minimamente processados. Então, vocês podem perceber que a gente preza sempre pela a qualidade, né, dos alimentos produzidos. Então, todo mundo, quando vai para a aula prática, ia de touca, né, de vestimentas adequadas. Isso é no curso de Tecnologia em Alimentos, na FATEC Sertão Central, onde eu atuei por um tempo, por um semestre, ministrando algumas disciplinas. Então, só para ressaltar aqui para vocês que o tecnólogo em alimentos, ele também pode ter outras formas de atuação. Se você não se identifica com esse mundo acadêmico, você pode estar atuando em outras áreas. Por exemplo, na indústria de alimentos, como eu falei lá no início para vocês, como consultor de alimentos, que é uma área assim, que está em grande alta, né? Então, você tendo como base a legislação na área de alimentos, né, que a gente vê muita legislação também quando estuda o curso de tecnologia em alimentos, então você pode atuar como consultor em vários estabelecimentos que produzem alimentos.
Eu cito aqui alguns estabelecimentos para vocês. Panificação, né? Na panificadora na sua cidade, você pode atuar na cantina escolar, você pode estar atuando como consultor de alimentos, em qualquer local que produza alimentos. Na cantina escolar, na cantina do hospital, na cantina do hotel, em restaurantes, né? Então, o campo de atuação, ele é muito vasto, né? E também empreender na área, né? É, Como consultor também, muitas pessoas estão buscando, né, esse empreendedorismo e colocando também o seu próprio negócio. Então, é um mundo assim que te dá muitas oportunidades, no caso, né, quando você fala em ser tecnólogo em alimentos. Então, se você busca, né, seguir a carreira acadêmica, qual o perfil recomendado para isso? Então, eu coloquei aqui algumas características que podem facilitar. Então, se você se identifica, né, com essas características, também pode estar aí seguindo, né, a carreira acadêmica, por exemplo. Então, é interessante que você seja comunicativo, né, que você goste de falar, né, com o público, né, com outras pessoas, porque isso te ajuda bastante. Uma das coisas que a gente passa, né, é o estágio em docência, é onde a gente ministra algumas aulas nesse período. Então, requer muita comunicação, né, requer que você tenha esse dom de saber repassar, né? E se não tiver o dom, por exemplo, eu não levo jeito, mas com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, né? Nem, às vezes a gente não sabe determinado tipo de coisa e tenta e acaba dando certo. Mas é interessante que você goste, né, dessa parte da comunicação, que goste de falar. Ter foco e disciplina, né? Porque, por exemplo, agora no doutorado, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que colocar as minhas metas, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, né? Muitas vezes o orientador, né, que está ali lhe direcionando a pesquisa, ele não vai ficar o tempo todo, né, te dizendo, olha, faça isso, olha, faça aquilo. Então, a gente tem que se organizar, tem que ter o nosso planejamento. Então, foco e disciplina no que você quer, no que você pretende buscar, é muito importante também. É um dos quesitos. E também tem que gostar de ler e escrever, né? Então, no mestrado, você tem que escrever uma dissertação. Vou voltar um pouquinho mais. No curso técnico, na graduação, muitas vezes a gente tem que fazer o quê? Um TCC. Então, ao final daquele curso, é escrito um TCC. E aí, quem já passou por isso, ou quem imagina ser, é o momento que você tem que sentar, que você tem que escrever, você tem que ler, né? Então, vocês imaginem o mestrado, né, a especialização, o mestrado, o doutorado, como cada vez mais um peso a mais em relação a isso. Vai ser um pouquinho mais difícil, né, do que o TCC, a dissertação, e a tese ainda vai ser um pouquinho mais difícil do que a dissertação. Então tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, né, porque é uma coisa que tem que lidar muito diariamente, né, você tem que estar lendo artigos e tudo mais, então é um dos quesitos. Então, uma diferença, tá, de pós-graduação, né? Existem a pós-graduação na modalidade lato sensu, que no caso, quando nós falamos lato sensu, é a especialização ou MBA, né? O MBA. Escrito sensu, nós temos o mestrado e o doutorado. Então, é só uma forma de definir, né, os tipos de pós-graduação que nós temos, né, que é a lato sensu e escrito sensu. Então, quando vocês escutarem esses termos, né, vocês já ficam cientes do que se trata. Eu quero fazer uma pós-graduação em escrito sensu, né, que é a mais recomendada quando você quer seguir essa carreira acadêmica, nessa carreira de pesquisador.
Então, a construção do currículo é muito importante, né? A nossa construção do currículo deve começar desde a faculdade, né? E o importante de você se engajar nas atividades durante a faculdade, durante a sua graduação, né? Não se limitar apenas por exemplo, as disciplinas que são ofertadas, as aulas que são ofertadas. E aí, participar de eventos, palestras, simpósios, são oportunidades muito válidas na construção do currículo. Porque vocês imaginem só, muitos profissionais são formados, mas terão aqueles que vão se destacar mais. Então, quando você cria essa base, né, onde você fortalece o seu currículo, cria vínculos, né, cria network, então é muito importante essa parte da construção do currículo. Né? E uma das coisas que me ajudou, por exemplo, eu fui bolsista de iniciação científica, né, durante a graduação. E o bolsista é como se fosse um estágio que você faz além da graduação. Então, isso também, né, me ajudou a despertar essa minha vontade pela pesquisa, né. Aproveitar também, né, quando vocês forem fazer o estágio supervisionado, ou um estágio voluntário durante a graduação também é muito válido. Aqui é o registro do meu estágio supervisionado na graduação. Então, eu fiz o meu estágio em cantinas escolares. Eu fiz meu estágio em cantinas escolares do município de Madalena, no Ceará, e eram 5 cantinas escolares. 3 escolas do ensino fundamental e 2 creches. Então, eu fazia um rodízio nesses locais. E o que eu fazia nesse meu estágio, né? O que foi que eu desempenhei, né? Que já vai servir também como exemplos de atuação da profissão do tecnólogo em alimentos. Eu apliquei listas de verificação, né, baseado na legislação, para saber as adequações em relação às boas práticas de fabricação daquela merenda que era produzida naqueles estabelecimentos. Então, eu avaliei desde a edificações, a manipuladores, a água, a condições que estavam os móveis, os equipamentos, os utensílios. Então, tudo isso eu consegui fazer com a aplicação dessa lista de verificação. Então, outro ponto também abordado, né, como era o estágio em cantinas escolares, na merenda escolar, eu queria saber como era que estava a adesão dos estudantes, né? O que eles achavam da merenda escolar. Então, para isso, eu apliquei questionários para fazer um levantamento da opinião dos estudantes. E eles preenchiam aqueles questionários e eu tinha um feedback, né, um retorno de como estava a opinião deles em relação à comida. Quem consumia merenda, qual era a refeição que eles mais gostavam, qual era a refeição que eles menos gostavam. Também foi avaliado nesse período as questões das boas práticas de fabricação que as merendeiras tinham. Eu apliquei questionário também com as merendeiras em relação das condições de trabalho, né, onde as mesmas estavam inseridas, o que elas sabiam sobre produzir alimentos, manipulação de alimentos, quando foi a última vez que elas tinham feito capacitação. Então, foi feito também um levantamento com esses profissionais, né, que no caso são os manipuladores de alimentos que estão diretamente ligados à produção da merenda escolar. Nessa primeira foto de cima, era a análise microbiológica da água, que foi realizada também, a água que era utilizada para preparar a merenda escolar. Então, vocês podem perceber o tanto de coisa aí que o tecnólogo em alimentos ele pode estar fazendo
nas cantinas escolares. E aqui foi só algumas atividades, né? O tecnólogo em alimentos ele pode estar desempenhando outras atividades. E aqui, isso é para mostrar para vocês alguns trabalhos que foram produzidos, que foram resultados desse período do estágio. Então, vou só ler aqui o título para vocês entenderem o resultado, né, o que foi feito nesse período do estágio. Então, avaliação das boas práticas de fabricação, né, em cantinas escolares, o consumo da merenda escolar por alunos de 3 escolas públicas no município de Madalena. Então, foi tipo uma avaliação que foi realizada por meio do questionário. Então, isso são exemplos, né, de alguns trabalhos. E esses trabalhos aqui também me serviu como forma de fortificar o meu currículo, né? Porque isso era muito válido. Se eu fosse fazer uma seleção para mestrado, ia contar. Para um doutorado, também ia contar. Quando você publica esses trabalhos, quando você apresenta em eventos, esses trabalhos também contam. Outro título aqui, avaliação microbiológica da água das unidades escolares da sede do município de Madalena, Ceará. Foi outro trabalho realizado nesse período de estágio, né, com a análise microbiológica, para saber se tinha algum tipo de micro-organismo presente naquela água que era utilizada no preparo da merenda escolar. E também a avaliação das refeições oferecidas aos alunos das creches, né, que era, no caso, o meu estágio ele foi realizado só na cidade, né, porque o município era grande, mas eu fiquei em todas as unidades da cidade, né. Então, foram essas atividades que foram realizadas nesse período de tempo. E vale ressaltar que existem, sim, tecnólogos em cantinas escolares no município de Quixeramobim, no Ceará, né. Existem os tecnólogos que estão ali diretamente ligados, né, nesse segmento da merenda escolar, que é muito importante, né, a atuação desse profissional para contribuir para a qualidade, né, de oferecer uma refeição de qualidade aos alunos. Na época do meu mestrado, né, como eu falei para vocês, que eu fiz um mestrado em tecnologia em alimentos, eu fiz no Instituto Federal do Ceará, e a minha linha de pesquisa foi melhoria e desenvolvimento de produtos cárnicos. O mestrado também foi um outro local onde eu pude realizar outros tipos de pesquisa, outros tipos de trabalho. E quando você vai fazer determinado tipo de seleção, né, para mestrado e para doutorado, você tem que escolher uma linha de pesquisa. E essa linha de pesquisa, ela tem que estar ligada também com seus desejos profissionais. O que você gosta de trabalhar, né? Que não adianta, por exemplo, eu gosto de trabalhar com carnes, né? E não adianta eu fazer uma seleção e colocar lá para leites. Né? Você tem que buscar o seu foco, né? Porque isso vai te ajudar cada vez mais, né? A escrever o projeto, enfim, né? A entrar em contato com o possível orientador e tudo mais. Então, durante o mestrado também eu fiz alguns trabalhos utilizando alimentos, como vocês podem perceber aqui, alguns títulos que eu trouxe para vocês. Aqui tenho 2 títulos, né? A caracterização física e fisicoquímica e citesimal do fruto jatobá do cerrado. Então, a gente avaliou aqui os nutrientes que estavam presentes nesse fruto, né? Os macros e micros, não, foi só os macronutrientes nesse fruto. Aqui outro título, né? Pós-colheita, de ata recobertas com filme PVC. Nesse caso aqui, a gente avaliou o filme plástico durante um período X de tempo e a gente fazia as análises para saber se mudava os componentes, né, que estavam ali presentes no fruto, né? Então, até que ponto o filme plástico PVC ele era eficiente para a ata, né, para prolongar a sua vida útil.
E na minha dissertação, né, como eu falei para vocês, que a minha linha de pesquisa era melhoria e desenvolvimento de produtos cárneos, e o que eu fiz foi desenvolver um produto, né, um produto cárneo, e nesse produto cárneo a gente visou utilizar uma carne que não é uma carne muito apreciada pelos consumidores, que no caso é a carne ovina de descarte. Então, é uma carne que muitas vezes o produtor não sabe o que fazer com ela. Então, ela tem um valor comercial muito abaixo. Às vezes, tem ali a ovelha que está velhinha, não consegue um destino. Então, uma opção seria utilizar, né, através do processamento. Então, a gente fez um apresentado misto de carne ovina de descarte e suína, né, porque tem que ter um percentual de carne suína, com substituição parcial de sódio por pimenta malagueta. Então, esse foi a minha dissertação de mestrado, foi a minha pesquisa de mestrado. E além de fazer o produto, né, tinha que analisar de todas as formas possíveis que vocês possam imaginar. Eu vou comentar aqui um pouquinho mais para frente. Então, aqui alguns registros sobre o processamento desse produto, né? Essa carne desses ovinos, né, eram abatidas, então tinha que passar pelo processo de maturação, aí tinha os cortes que eram realizados para começar de fato fazer o processamento. E aqui alguns registros de como foi, né, esse processamento. Aí já é o pós-processamento, né? Alguns registros, como, por exemplo, aqui nessa terceira foto, né, que é o meu grupo de pesquisa, e ao meu lado está até a professora a doutora Lucivânia, que era a minha orientadora na época do mestrado. Então, nós podemos aqui perceber a carne que era utilizada, né, a carne ovina de descarte. Então, essa carne, ela era processada, né, moída, como nós podemos observar nessas bandejazinhas. A pimenta malagueta foi utilizada para reduzir parcialmente o cloreto de sódio presente nesse produto, porque o apresentado ele é um produto conhecido por ter grande quantidade de sódio na sua composição. E sabe-se que o sódio está ligado a, a várias doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, né, hipertensão. Então, oferecer opções, né, e aperfeiçoar esses produtos é uma das missões do tecnólogo em alimentos. E nesse caso, né, a gente pensou em utilizar a pimenta malagueta como substituto parcial, porque a pimenta malagueta, né, é um tipo de especiaria que contém nutrientes que ajudam na conservação do produto. Então, ela tem componentes antioxidantes, tem compostos fenólicos, carotenoides, que auxilia na conservação do produto, que é um das funções, né, do sódio ali presente, que é conservar o produto. E sem falar também na questão do sabor, né, que ela dá um sabor diferencial ao produto. E aí, quando a gente faz o produto, desenvolve um produto, ele tem que passar por determinados tipos de análise. E as análises realizadas nesses apresentados foram de composição centesimal, onde a gente avaliava proteínas, lipídios, avaliava ali as cinzas, os minerais que estavam presentes, enfim, eram feitas as formulações, vários tipos de produtos eram fabricados e a gente tinha que avaliar em relação a isso. As análises físicas, por exemplo, como era que estava a textura, então a gente fazia análise da textura lá no equipamento que me dizia como era que estava a textura, se estava macio, se não estava macio. As microbiológicas, né, que é as análises realizadas em relação à presença de bactérias,
possíveis presentes bactérias, né, que estão ali, têm que ser realizados, principalmente se aquele produto for servido para consumidores, né, que a gente fez análise sensorial para saber se as pessoas gostavam ou não, que é um tipo de análise que ela é realizada para saber se o produto ele é aceito ou não. Então, tinha que ser feitas essas análises microbiológicas e para dizer, né, que se o produto estava realmente isento de micro-organismos, que no caso eram as bactérias. Então, as análises microbiológicas eram de coliformes totais e termotolerantes, estafilococcus aureus, sulfito redutor e a salmonela, né, pesquisa de salmonela, que são as análises que a legislação ela preconiza para esse tipo de produto. E os resultados, né, que a gente obteve nesses produtos desenvolvidos, de apresentados, foi que as formulações, né, apresentaram baixo teor lipídico e quantidades consideráveis de proteínas. Então, a gente teve um resultado legal em relação a isso. A pimenta malagueta que a gente utilizou para fazer, para reduzir lá o cloreto de sódio, ela revelou-se uma boa alternativa para ser utilizada na indústria de alimentos, né? Então, foi outro ponto positivo. E ainda tivemos, né, essa agregação de valor à carne de ovino de descarte, que, como eu falei para vocês, é uma carne que muitas vezes o produtor ele tem dificuldade para poder fazer o descarte, para ele poder comercializar, e que muitas vezes os consumidores não gostam, né? Às vezes pelo cheiro, pelo sabor, que é muito acentuado, e quando você coloca em um produto, um derivado carne, né, o sabor ele é modificado, ele é alterado e se torna, né, agradável, por exemplo, para quem não gosta de comer a carne na forma in natura. Então, esses foram alguns dos resultados dessa pesquisa do mestrado, né, resultados muito bons, muito positivos. Atualmente, né, eu estou fazendo doutorado, né, em Ciência dos Alimentos, como eu falei para vocês, na Universidade Federal de Santa Catarina, né, então atualmente eu moro em Florianópolis. Já estou com 2 anos e alguns meses de doutorado, e a minha atual linha de pesquisa não é mais de carnes, mas a minha linha de pesquisa é de biologia molecular e biotecnologia. E a gente visa aqui, nessa linha de pesquisa, né, também avaliar a questão da qualidade dos alimentos, né, e então por isso a minha tese está voltada para a detecção de patógenos, né, de micro-organismos patógenos, por meio de uma técnica que eu acho que vocês conhecem muito, que é a qPCR, né, que ficou bastante conhecida agora no período da Covid-19, do Covid-19, que foi um tipo de técnica muito utilizada para detecção. No caso, a gente vai utilizar essa técnica para a detecção dos patógenos, né, em alimentos. E devido à pandemia, a pesquisa de bancada ela ainda não aconteceu, porém a gente se reinventou nessa época, né, nesse período pandêmico, e eu estou trabalhando com pesquisa online, né, que também é bem desafiador, diferente de pesquisa de bancada, onde você vai para o laboratório, onde você coloca a mão na massa, digamos assim. É desafiador porque você tem que buscar respostas através daquele questionário que você está aplicando, e às vezes você faz o convite, a pessoa não participa, que é um direito dela também, né, não participar, mas às vezes a pessoa esquece de participar, então você tem que estar abordando uma ou outra pessoa para poder responder. Então é assim um desafio, né, você tem que extrair informações, fazer esse levantamento através de questionário online.
E para finalizar aqui a nossa conversa, eu tenho uma rede social, né, onde eu sou muito atuante por lá, eu falo muito sobre tecnologia em alimentos, eu tiro dúvidas de estudantes da área, enfim, eu sempre faço caixinha de perguntas, onde eu interajo muito sobre a profissão, que é o Tecno_Alimentos, é um Instagram voltado para tecnologia em alimentos. Além de compartilhar processos seletivos na área, como também tem informações também para pessoas que não são profissionais da área de alimentos, mas, por exemplo, por que determinado fenômeno acontece no alimento? Às vezes a gente publica também conteúdo nesse sentido. Então, eu faço convite para vocês, que vocês visitem, né, essa página. Quem se interessou por mais e ficou alguma dúvida também. Esse é meu endereço de e-mail, também que quiser entrar em contato através do meu endereço de e-mail, é lucia_mara15@hotmail.com. E eu quero terminar com essa frase que diz o seguinte: todo profissional que hoje é referência e experiente, um dia ele já foi um profissional desconhecido e sem experiência. Então, que tenhamos empatia pelo próximo, né? Que todos possam ter uma oportunidade e de mostrar o seu potencial, né, no mercado de trabalho. E eu sou grata, eu sou feliz pela escolha que eu fiz, né, pela profissão que eu fiz, que essa profissão que nos permite muitos campos de atuação, e que eu sou orgulhosa pelo que eu já conquistei até hoje, que ainda pretendo conquistar, e que é isso, né? Eu não posso me comparar, por exemplo, com um profissional que está lá 10 anos no mercado. Cada profissional tem o seu tempo de conseguir, né, de alcançar os seus objetivos. No mais é isso, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Muito obrigada.